Pessoal, vamos lá. Tem uma polêmica aqui, inclusive, no meu perfil, que é muitas pessoas têm vindo criticar um vídeo antigo meu que eu falei da Damares, da fake news da Damares. Vamos lá. Pedindo que eu faça uma retratação. Eu não vou fazer retratação pública nenhuma para a Damares. A Damares fez uma denúncia quando era ministra e quando foi confrontada pelo MPF, ela não bancou a denúncia. Como ministra, ela deveria sim ter deslocado as suas equipes para fazer o levantamento, fazer as denúncias necessárias e aí sim transformar aquela realidade criando políticas públicas para aquela região do Marajó. O Marajó é um arquipélago, é uma ilha, é belíssimo o Marajó, mas tem problemas como toda e qualquer cidade, como toda e qualquer região, sendo que lá é uma região de extrema pobreza, né? O que facilita a ação de predadores. Né? A gente sabe do que a gente está falando aqui. Então é preciso que o Estado crie políticas públicas. E quando a Damares denunciou e não criou essas políticas públicas, ela foi omissa. Então, a situação no Marajó, ou nas praias do Nordeste, ou no interior do Maranhão, ou em todo o Brasil onde existem situações como essa, precisam de atenção urgente. A causa disso tudo é a pobreza. Né? A pobreza extrema faz com que as pessoas se submetam a situações como essas, que as famílias se submetam a situações como essas. Então, antes de criticarem programas sociais, vocês precisam pensar mais nas pessoas. Em vez de usar a situação que de fato existe, não na proporção que a Damares falou, mas existe, assim como existe, né, nos grandes condomínios, nas grandes cidades, por trás dos muros altos de grandes condomínios, é preciso ter responsabilidade, é preciso ter empatia, é preciso ter sensibilidade. Antes de criticar programas sociais, é preciso se colocar no lugar daquelas pessoas lá. Mas tem muita gente que defende a meritocracia, tem muita gente que é contra programas sociais no Norte e no Nordeste, regiões extremamente pobres e que precisam de atenção. Aliás, a gente não deveria nem dividir em regiões, a gente deveria cuidar das pessoas independentes de regiões. Entendam, houve um processo de industrialização e de distribuição de riqueza no Brasil que ele se concentrou mais no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. Norte e Nordeste foram estados que só agora vêm recuperando seu espaço. Né? Então, tem muita gente que é contra enviar dinheiro para o Nordeste, criar programas sociais no Nordeste, mas sabe muito bem fazer a exploração política das mazelas dessas regiões. Então é preciso ter responsabilidade. Então não cabe nenhum tipo de reparação a Damares, nem um pouco. Ela, como ministra, deveria ter criado as políticas. Se não denunciou, ela falhou. Por que ela, quando confrontada, ela disse que ouviu falar? A situação lá existe. Quando você faz o passeio não, quando você se desloca de barco, de navio nos grandes rios da Amazônia, é comum que várias canoas se aproximem do barco. E tem crianças nessas canoas. O que as pessoas fazem? Elas levam em sacos plásticos de supermercado roupas, material escolar, alimentos, remédios. E enquanto essas crianças, esses barcos se aproximam, as pessoas vão jogando no rio e essas crianças vão recolhendo isso. São pequenas doações que se faz para tentar amenizar. Obviamente, em razão da pobreza, algumas pessoas se aproveitam dessa situação. Mas é preciso a gente ter muita responsabilidade para fazer denúncias, porque a denúncia que foi feita pela então ministra Damares Alves falou da conivência da família. Fatos isolados existem sim. Agora, precisa investigar qual é a causa. O que levou essas famílias? Obviamente que ninguém vai fazer isso em sã consciência ou de posse das suas faculdades totalmente perfeitas. Né? É preciso ter uma situação extrema. Né? Quem são esses predadores? Qual é o perfil desse predador? São familiares, são empresários, são autoridades? E a gente precisa investigar isso sim. Agora não cabe desculpa. Cabe aqui a gente identificar o problema, ver a proporção que ele existe e aí sim a gente trabalhar para que a gente procure sanar isso. Mas o Marajó é um pequeno exemplo, tá? Nos bailes cariocas, na noite carioca, em São Paulo, em todos os estados do Brasil existem situações bem parecidas, bem parecidas.
que a gente precisa alcançar, primeiro, essas crianças, né, tirar dessa situação de risco, e alcançar os culpados, prender, punir, né, processar, né, sentir com que eles sintam o peso da lei. Então, de maneira nenhuma eu defendo aqui essa situação. Eu sou absolutamente contra e bem rigoroso com isso. Mas é preciso que se diga que não dá para a gente explorar a situação das pessoas para fazer política, e foi isso que a Damares Alves fez. Política com uma situação tão triste que é a situação dessas crianças ali no Marajó. Então agora a gente precisa ter um olhar mais atento, mais responsável e criar sim políticas de inclusão. Então parem de criticar programas sociais. Programas sociais existem para isso, tá? Vocês que são contra o Bolsa Família, o Pronatec, programas que buscam dar uma melhoria da qualidade de vida, vocês chamam de assistencialismo do Estado. Vocês não conhecem a região. É muito fácil você falar de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de capitais onde tem um mínimo de infraestrutura. Essas pessoas lá, elas não têm essa infraestrutura mínima, talvez, para viver. São regiões que, apesar dos esforços dos seus governadores, ainda precisam muita atenção do governo federal. Mas na hora que o governo federal dá um pouquinho mais para fazer essas compensações, né, para tirar essas crianças, vocês reclamam. Então, de que lado vocês estão? Vocês acham que os programas sociais existem para quê? É para resolver situações como essa. Então, tenham mais responsabilidade. Não cabe nenhum tipo de desculpa. A Damares agora é senadora. Ela pode muito bem voltar à região. Por que ela não voltou mais à região pós-campanha política? Acabou o interesse pelo Marajó? Acabou o interesse? O interesse era político. Damares ensaiou, fez um balão de ensaio político ali para a região. Só que não funcionou. Deu certo aqui no DF. Parabéns para Damares. Mas como senadora ainda consegue fazer isso, tá bom? Então, a gente fica por aqui lembrando que nós queremos sim a apuração dos fatos. Mas é um fato curioso também que eu ia deixar escapar. Há uma matéria, salvo engano, da Carta Capital, que diz que a ONG da qual a Damares é dona, ela é acusada de abuso e de sequestro de menores indígenas, entendeu? Então é bom que essa investigação se estenda também para a gente saber se é verdade. Obviamente, cabe aí o benefício da dúvida, a senadora tem todo o direito de se defender, né? E essa matéria salva é de 2018. Procurem essa matéria, entendeu? Eu não sei se isso resultou numa investigação, e é preciso que se diga também que eu não estou aqui culpando, mas é preciso apurar, inclusive, isso aí, entendeu? Vamos apurar tudo, vamos trazer tudo e vamos investigar, prender os culpados e salvar as crianças. É isso.